Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito, Doutora Mariana, é um grande prazer estar aqui na presidência de Vossa Excelência, neste Tribunal do Júri, no pensar desta defesa. É a maior justiça que qualquer sociedade pode trazer, até porque é julgada pelos seus próprios pais. Eu agradeço a gentileza pelo recebimento na comarca na data de ontem. Muito solícito de todos os servidores que aqui eu tive contato e aqui percebi que Vossa Excelência está galgada de uma equipe eficiente de servidores, que sem ele, o trabalho de Vossa Excelência não sai com perfeição. Eu confesso que sou admirador de todos os juízes desse Brasil. Vejo que, diante das dificuldades enfrentadas, principalmente em interior, que a gente sabe como funciona, mas que é voltada para fazer a justiça, Vossa Excelência tem esse perfil. Eu agradeço a forma de como Vossa Excelência vem conduzindo este plenário de forma totalmente imparcial. Receba todos os meus cumprimentos aqui neste plenário. Excelentíssima Senhora Doutora Maria Júlia, representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, é um grande prazer, doutora. Levarei essa postura delineada por Vossa Excelência na tarde de hoje, nesse plenário, vez que não é fácil um representante do Ministério Público ter a humildade de, diante das provas colhidas na sessão do plenário do Tribunal do Júri, reconhecer com muita humildade a negativa de autoria por falta de prova, que foi o que a senhora colocou perante ao Conselho de Sentença. Eu confesso à senhora que fiquei emocionado, porque, como se sabe, e a senhora colocou aqui muito bem, o Ministério Público é para promover justiça, e promover justiça é requerer a condenação ou absolvição mediante as provas dos autos. A senhora aqui foi extremamente técnica, e a defesa estende todos os elogios do Ministério Público do Estado de São Paulo a Vossa Excelência. Receba todos os meus cumprimentos e vou sair daqui, dessa Casa da Justiça, tecendo todos os elogios, e para onde eu passar, na região Nordeste, no estado da Bahia, vou demonstrar, porque lá, doutora, não aqui sendo antiético, mas ao que demonstra no Ministério Público da Bahia, é que se o promotor pedir, requerer absolvição, ele está indo contra uma política do Ministério Público, e não é isso que a instituição do Ministério Público preza, e não é isso para que ela foi criada, e a senhora aqui realmente cumpriu o verdadeiro papel do Ministério Público, para não ser injusto com o cidadão, e nem muito menos ser injusto a provocar os jurados votar por uma condenação que depois venha colocar um inocente atrás das grades. Eu receba todos os meus elogios e volto a dizer, parabéns pela postura de Vossa Excelência. Firmando a isso, Excelência, eu quero estender os cumprimentos a todos os servidores do nosso judiciário, a presteza dos nossos oficiais de justiça que aqui estão prestando, a servidora escrivã, mas eu não poderia deixar de fazer aqui um elogio em especial ao seu João, uma pessoa muito solícita, muito disponível, de uma alegria estampada no rosto, com 38 anos de serviço e com toda a alegria como se estivesse começando hoje os seus serviços, e daqui a pouco o senhor vai se aposentar e vai deixar saudade, inclusive para os advogados que aqui militam nesta comarca. O senhor receba todos os meus cumprimentos, e não tenho dúvida que o senhor aqui já deixou todo o seu legado
que contribuiu demais para a cidade de Jardinópolis. Receba os meus cumprimentos e levarei essa imagenzinha do senhor, que é parecido com o ministro Alexandre de Moraes, mas possui toda uma função diferenciada. Então recebam meus cumprimentos em nome do senhor. Eu cumprimento todos os nossos servidores. Eu quero estender um cumprimento ao meu colega advogado, Dr. Carlos, militante também do Tribunal do Júri, aqui desta comarca, a quem, por ironia do destino, eu conheci no corredor do Fórum, doutora. E ao convidá-lo para almoçar, eu descobri uma ligação que ele faz aniversário na data de hoje, e eu quero aproveitar esse momento para estender meu feliz aniversário a Vossa Excelência e boa sorte na sua militância como advogado do Tribunal do Júri, que não é fácil você militar contra quaisquer acusação. Recebo os meus cumprimentos e, se precisar, na cidade de Jardinópolis, de um parceiro honrado amigo, que aqui eu conquistei na data de hoje, levo a amizade do senhor, a postura e a boa vontade de estar almoçando comigo, que foi realmente um momento ímpar na minha vida. Então receba os meus parabéns, os meus cumprimentos na data de hoje pelos seus 69 anos de idade, com muita ainda jovialidade. Cumprimento toda a plateia, na pessoa de quem veio assistir, mas eu não poderia, Excelência, deixar de fazer os cumprimentos especiais, e não aqui desmerecendo ao Ministério Público, ao Judiciário, nem aos jurados. Mas eu quero me dirigir à gloriosa bicentenária Polícia Militar do Estado de São Paulo, a quem aqui eu faço todos os meus elogios, a Polícia Militar da Bahia, que também é bicentenária, e que eu tive a honra, doutora, de militar como soldado da polícia, Sr. Fernando, por 14 anos, e isso eu tenho grande honra e carrego, porque foi a Polícia Militar que me fez grandioso, e com muita honra eu saí pela porta da frente, pedi exoneração para militar na advocacia. Então, receba aqui os meus cumprimentos, leve esses cumprimentos ao seu comandante, aos seus colegas, toda a tropa, e dizer que a Polícia Militar de São Paulo, assim como a da Bahia, tem todo o respeito perante a sociedade, e o senhor aqui prestando essa segurança, a segurança de todos nós que estamos aqui, porque sem o braço armado do Estado, nós ficaremos vulneráveis. O senhor receba os meus cumprimentos e boa sorte em toda a sua jornada de trabalho, e que Deus lhe guie e todos os seus pares. Receba todos os meus cumprimentos. Eu aqui passo agora a me dirigir a Vossas Excelências. Inicialmente eu gostaria de dizer que aqui está a doutora juíza, presidente desse Tribunal do Júri, a doutora promotora representando o Ministério Público, que é um órgão que fiscaliza a lei, é um órgão que promove justiça, e está aqui a defesa na minha pessoa. Quero dizer aos senhores que aqui não tem nenhum maior ou menor do que o outro. Nós estamos aqui num tripé de igualdade, cada um dentro das suas funções. Eu sou a defesa, a doutora é a acusação, é a autora da ação penal, o Ministério Público, e aqui a doutora juíza presidindo. Então, cada um dentro da sua área, não tem aqui hierarquia, ninguém manda em ninguém. Cada um vai defender seus interesses. Então, aqui existe um tripé de igualdade. Não existe ninguém maior nem menor do que o outro. Então, diante disso, eu quero dizer a Vossas Excelências que o Tribunal do Júri, que é esse plenário que a gente está acabando de ver, eu confesso, conforme o promotor de justiça Paulo Rangel Paulista, em seus livros, ele diz que o Tribunal do Júri ele jamais poderá deixar de existir, porque é aqui onde os pares da sociedade julgam seus próprios pares. É a oportunidade, como disse a promotora, de você dizer quem fica no meio social ou quem será recluso, excluído do meio da sociedade. Não tenha dúvida que Vossas Excelências foram escolhidos e escolhidas para estar aqui, não por qualquer caso. Vossas Excelências
é a parte néctar. São as pessoas de condutas ilibadas da sociedade. Não é qualquer pessoa que senta aqui. Criminoso não vem sentar aqui. Quem responde ações penais não pode sentar aqui. Então, Vossas Excelências são pessoas da sociedade. Veja aqui que são comerciantes, mecânicos, professores. São todas as classes da sociedade. É criada uma lista de jurados. E dessa lista de jurados, Vossas Excelências tiveram o privilégio, na data de hoje, participar desse júri com a grande responsabilidade de dizer se Vossas Excelências condena ou se Vossas Excelências absolvem aquele cidadão que está ali sentado. Então aqui, eu quero dizer aos senhores que o Tribunal do Júri é isso. Os crimes dolosos contra a vida. O que é crime doloso contra a vida? Quando a pessoa tem a intenção de fazer, vai para o Tribunal do Júri, não a doutora juíza, ela só aplica a sentença. E Vossas Excelências vai votar. Você condena, você absolve. Isso, claro, com base nas provas dos autos, porque a gente não pode, se a gente não tem autoria, a gente não pode sustentar, como a promotora acabou de fazer, que realmente existe uma culpa, um dolo, uma prova para condenar uma pessoa numa pena de 6 a 20 anos, que é o homicídio tentado, conforme está aqui na denúncia. Então aqui eu quero cumprimentar ao excelentíssimo juiz Igor Jordão, à excelentíssima senhora Lívia, ao excelentíssimo senhor Luiz, à excelentíssima senhora Carla, ao excelentíssimo senhor Marcelo, ao excelentíssimo senhor Gustavo e à excelentíssima senhora Marta. Vossas Excelências têm, na data de hoje, na sua mente, no seu coração, uma votação que define a vida daquele cidadão que ali está sentado. Como bem disse, alguns já participaram do Tribunal do Júri, outros não. Mas aqui a gente está para fazer justiça. Fazer justiça não é pegar uma pessoa e jogar atrás das grades, que aquilo é a justiça. Eu quero cumprimentar ao acusado, o senhor Elisomar, dizer ao senhor que Deus me colocou no seu caminho. Talvez se não fosse eu, o senhor hoje não estaria aqui sentado e talvez iria decretar uma revelia, excelência. Nomear um advogado da ativa do Estado, da Defensoria Pública, porque ali se trata de uma pessoa muito humilde. E daqui, o senhor Elisomar é natural da cidade formosa do Rio Preto, do estado da Bahia, na divisa com Piauí, a 20 quilômetros do Piauí. É lá no extremo, nós estamos a 1.500 quilômetros de distância. Ele chegou no meu escritório e disse: doutor, eu não vou, porque eu não tenho condições de ir. Minha esposa tem 3 meses que faleceu, eu tenho filhos, crianças, não tenho a quem deixar e não tenho condições hoje nem sequer para comer. E eu quero aqui me expressar e não dizer, querer me promover, doutoras. Eu sou vereador lá na cidade famosa do Rio Preto. Então os senhores poderiam estar perguntando como se consegue ser policial da reserva, aposentado, muito jovem, graças a Deus, como se consegue ser advogado e vereador. A lei permite. Eu, de forma muito humana, nem perguntei para quem ele votou nas últimas eleições. Muito corrido, mas eu disse: o senhor tem que ir, o senhor precisa ir, o senhor tem que enfrentar de perto, existe uma acusação contra o senhor. Ele disse: mas eu não tenho condições. Eu disse: eu vou colocar o senhor no meu carro, vou terminar a audiência e a gente sai do destino, a cidade de Jardinópolis, porque o senhor não vai deixar de comparecer no processo. E ele ficou muito alegre, acordou 5 horas da manhã já esperando.
e viemos nós dois, de lá para cá. Ele chorando a estrada inteira, e confesso que ajudei, as lágrimas também me desceram. Chegando na cidade de Jardinópolis, na data de ontem, doutora, vim ao fórum, reconhecer o ambiente, volto a dizer, muito bem recebido. Por incrível que pareça, pela primeira pessoa, o senhor João. E parecia que a gente já se conhecia. Esse aqui já é patrimônio novo. Patrimônio histórico. E não deixa ele embora não, doutor. Então, senhores e senhoras, está ali uma pessoa natural da cidade famosa do Rio Preto, e que aqui tinha alguns parentes no ano 2000, 95 ao ano 2000, e que ele veio trabalhar no canavial à época. Hoje, eu busquei informação, a cidade de Jardinópolis está toda mecanizada, a colheita do canavial, hoje já está tudo muito atualizado, né, a tecnologia, mas na época era cortar a cana como é de praxe de vocês. Para a gente lá na região é plantação de soja, aqui já é mais que no canavial. Então ele veio, né, para trabalhar nas safras, ele vinha, trabalhava na safra e ia embora, para sustentar, deixava a sua família lá e vinha, ganhava o dinheiro para retornar. E de um tempo para cá, ele não fugiu desse processo. Ele não sabia, doutor. Trata de uma pessoa analfabeta, não sabe ler. Ele não sabia. A prova disso que ele não sabia desse processo é que quando ele tomou conhecimento, ele nunca deixou de comparecer a um sequer ato. Porque daqui vai a carta precatória. Ele é chamado, ele participou da audiência, inclusive manteve em silêncio como ele manteve hoje, porque para ele era uma surpresa. Inclusive ele achou que já tinha finalizado o processo. Imagine só. Então ele não fugiu. Fato é de que alguns parentes aqui ficaram, os parentes dele, da mulher da esposa dele, mãe dele, ficaram por aqui e nunca mais ele teve contato. Então causa muita estranheza quando se fala de fuga. Fuga é quando alguém vai embora porque está devendo, ou sai por aquela janela em fuga. E não foi fuga. O senhor Lisomar é eleitor da cidade famosa do Rio Preto, desde que completou a idade. O senhor Lisomar mora na mesma casa, uma casa muito humilde, no bairro Progresso, desde que nasceu. O senhor Lisomar mora com sua família, possui cadastro em todos os órgãos do governo. Como é que uma pessoa dessa está em fuga? Não está em fuga, a distância é muito grande. A justiça veio atualizar digitalmente, colocar no computador, de pouco tempo para cá. No ano 2000, era na máquina da datilografia. Isso prova porque está no processo aí, várias páginas digitadas na máquina da datilografia. Imagine só. Fato é, excelências, que talvez os senhores poderiam perguntar por que eu conversei com o réu, um direito que a lei nos dá para o advogado. Mas, buscando das provas dos autos, eu vou aqui, preciso fazer aqui uma alusão, e aqui a gente respeita, né, as pessoas das vítimas, mas eu gostaria aqui, os senhores viram aqui, uma vítima que teve a lesão no braço, que graças a Deus não houve coisa grave, mas no início desse processo, poderia sim ser desclassificado para uma lesão corporal o processo, e já teria finalizado. Mas como o Ministério Público insistiu, né, na pronúncia, e vindo para o júri, que não foi a doutora, foi outra representante do Ministério Público, que é uma instituição, e a gente chegou nessa data, nesse julgamento. Então assim, o protagonista, quando eu digo protagonista, é todo o causador dessa enlenhagem, desse processo, chama-se Cristiano Alexandre Eufrásio.
O causador de tudo isso aqui chama-se Cristiano Alexandre Eufrásio. Sabe quem? O louquinho, como ele era conhecido. Disse aqui a vítima, primo dele, que ele pegou mais de 20 anos aí de prisão, que hoje vive na rua aí, drogado, que o Estado não conseguiu recuperar. Ao que se parece, ao que ficou, o tiro não era para o senhor Marcelo, nem para o outro, para outra vítima não. Eles até hoje não sabem nem por que tomaram essas lesões. Paralelo a isso, as testemunhas, a vítima, nunca viu o senhor Elisomar, e que aqui eu volto a dizer, ele não tem esse apelido de zomba, que seria colocado dentro, né, da atividade policial, que é natural buscar uma alcunha, né, um apelido para poder identificar melhor. Mas o senhor Zomba não é conhecido de nenhum deles. E como que tem alguém que tem coragem de dizer que o senhor Zomba chegou e disse, atirou para matar o louquinho? Como é que ele chegou e a testemunha, a vítima, disse que não viu, que não sabe nem quem é o senhor Zomba e nunca ouviu falar. Mas a justiça o convocou, e o senhor Zomba está aqui, na presença da justiça, para se fazer justiça. É um cidadão de bem, réu primário, nunca respondeu um outro processo, nunca foi preso na vida dele, nem sequer nesse próprio processo. O fato é, excelências, que vossas excelências devem estar perguntando, e por que esse cara está aqui na data de hoje, se ele é inocente? O senhor Elisomar está lá no processo, o senhor Elisomar foi acudir a dona Solange Aparecida, mãe do policial civil à época, Marrom. Porque ela gritou, porque ele morava na kitnet da senhora Solange. E aí ele fez o quê? A senhora Solange gritou ele, senhor Elisomar, me socorre pelo amor de Deus, que o louquinho está aqui, me roubou, rompeu a porta, está lá no laudo, está aí no processo. Rompeu a porta da velhinha, machucou ela, mãe do policial civil. Imagina só. E o senhor Elisomar saiu atrás para ver se alcançava para recolher a rede esportiva, ou seja, me lembro que foi uma televisão de 14 polegadas no ano 2000, era a moda da época, era muito caro na época, preto e branco. A senhora Cida está no processo, o senhor não está inventando não. O senhor Elisomar foi atrás dele, inclusive, moça, pelo amor de Deus, devolve, para proteger a senhorinha, pegou a senhorinha, chamou o filho dela, o Marrom, que era o policial civil na época, já deve estar aposentado, 20 anos, 25 anos atrás, né, 25 dias, talvez algum de vossas excelências nem tinha nascido ainda. Não sabe nem quem é esse louquinho, nunca viu. Foi o contato que teve, foi esse. A senhora cita, fala bem aí no processo. E aí cita-se o nome de senhor Zomba por conta disso. Que está no processo também, que não foi uma pessoa só. Várias pessoas chegaram na porta do louquinho para eliminar, sabe por quê? Porque era envolvido com tráfico de drogas, era envolvido com droga, com matar, atirar em pessoas aqui nessa cidade, que inclusive cumpriu pena, como bem disse aí, de mais de 20 anos. Outro disse que ele passou a vida dele mais preso do que solto. É esse tipo de gente que merece ser excluído da sociedade. E diga aos senhores, o senhor dizer a absolvição do senhor Elisomar, o senhor Elisomar não vai ficar aqui na cidade de Jardinópolis, porque a cidade dele é famosa do Rio Preto. Vou levá-lo comigo, se vossas excelências, levar de volta se vossas excelências permitirem.
Então, a vítima que infelizmente foi lesionada, e aqui eu digo a Vossas Excelências que isso não é uma tentativa de homicídio, doutor Carlos, porque homicídio é quando você tem a intenção de matar. Eu quero matar a senhora Marta. O policial me impede que eu termine o serviço, aí é tentativa de homicídio. Eu tinha intenção. Então, nesse caso aqui, não há tentativa de homicídio de forma alguma. Nem sequer tem prova de autoria. O senhor Lisomar pegou qualquer arma e efetuou qualquer disparo contra qualquer uma pessoa. Então, eu faço questão de colocar aqui o que está nos autos. É um processo muito antigo e que, inclusive, tem no próprio processo o inquérito em que a senhora Cida é vítima desse Louquinho. Está dentro desse próprio processo. E o Louquinho passou como bonzinho da história. Não sei que houve um outro processo apartado, mas nesse processo ele era para ser o réu. Abriu-se inquérito na delegacia, foi lá, a Polícia Civil, naquela época, doutora, com as dificuldades, na máquina de datilografia, o perito fez a perícia na porta arrombada da senhorinha, ela foi fazer exame com delito. Naquela época, em 2000, 25 anos atrás, disparo. E o Louquinho, como já era freguês aqui de todo mundo, da polícia, do judiciário, da vara crime, nesse processo, ele, como sendo protagonista, achou muito por lindo chegar numa delegacia e dizer: ah, foi fulano, foi Beltrano. Mas deve ter pagado aí por tudo que já cometeu na cidade de Jardinópolis. Cidade esta que, averiguando as histórias, Excelência, teve a honra de ter sido o seu primeiro prefeito, um baiano. A gente vê que é uma sociedade que tem as origens italianas, portuguesas e outras origens estrangeiras, mas tem a origem também do nosso querido Nordeste, e que teve como seu primeiro prefeito um baiano, que foi a cidade de Jardinópolis. Observei também que aqui tem um festejo, que é o que nós mais cultuamos lá no nosso Nordeste. Todo município possui, toda comunidade, na verdade, possui um festejo para cultuar. E se não diferente, como a cidade de Bom Jesus da Lapa, da Bahia, aqui se cultua o festejo do nosso Senhor Bom Jesus da Lapa. Percebe que é uma sociedade organizada, uma sociedade em que as pessoas são voltadas para o trabalho, na sua maioria, que possui um senso crítico elevadíssimo. É uma sociedade que eu gostaria de levar essa cultura lá para a minha cidade formosa do Rio Preto do Sul, que infelizmente somos um município muito rico em arrecadação, mas ainda muito pobre de mentalidade, por falta de uma educação de qualidade, de um senso crítico mais elevado. E isso, se não tiver educação de qualidade em qualquer sociedade, é impossível que ela evolua de forma democrática. Então, eu confesso que adorei a cidade tranquila de Jardinópolis, São Paulo, junto ao seu povo. Voltando às provas dos autos, Excelências, nós temos aqui um Código Penal brasileiro em que toda pessoa que comete qualquer deslize, ela merece, sim, ser punida pelo Estado, pela justiça que aplica as leis. Ela merece obter uma acusação de fato. Agora, na data de hoje, diante das provas que nós temos dos autos, e eu confesso, doutor, que eu nunca, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com o Ministério Público. Inclusive, quando estagiei na comissão lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães,
fazíamos uma parceria muito boa com o Ministério Público. Eu tenho vários promotores, inclusive são meus amigos lá. Mas, em se tratando do ofício, aos mais de 30 júris que eu já fiz, é a primeira vez que eu vejo um promotor, o Ministério Público, uma pessoa do promotor, da promotora, pedir absolvição por falta de prova dos autos. Então, aqui sim estamos fazendo justiça. Porque existe uma frase que mais vale a pena liberar o suspeito do que prender um inocente. Porque pegar o senhor Elisomar, pessoa pacata da sociedade, que veio aqui lá nos anos 2000, 90, trabalhar na safra do canavial, por motivo sem direção, e que foi embora, sem saber ao menos que existia qualquer ação contra ele. Já que eu volto a dizer que não foi fuga de jeito nenhum. Que naquela época até telefone era difícil. E que no momento que ele recebeu a carta lá na casa dele, ele passou a responder o processo de forma legal, com responsabilidade, enfrentou e hoje está aqui, demonstrando a lealdade, demonstrando o compromisso sincero que ele tem com a Justiça do Estado de São Paulo. Aqui não se trata de um cidadão que veio para Jardinópolis cometer crime, não. Ele não é envolvido em facção nenhuma, ele não é envolvido em criminalidade nenhuma. É um cidadão que veio cortar cana, retornou com seu salário para sustentar sua própria família. Na época, no ano 2000, nosso município, Formosa do Rio Preto, não tinha essa riqueza que nós temos hoje lá, com muitas oportunidades na área da agricultura, do agronegócio. Então, por esse motivo, o senhor Elisomar não mais retornou. Aliás, tendo retornado aqui mais por 2 vezes, depois do ano 2000. Esporadicamente e retornado. Quando nasceram seus filhos pequenos, ele não teve mais como deixar a sua cidade para vir trabalhar a essa distância imensa de 1.500 quilômetros desse Brasil afora, senão na cidade de Jardinópolis. Então, excelências, não vou aqui tomar o tempo de vossas excelências, mas eu quero dizer aos senhores que a consciência do ser humano é a intimidade que nós temos com o Ser Supremo, com o nosso Deus. Se existir qualquer culpa do senhor Elisomar, que ele trate, como disse a promotora, com a justiça divina. Mas diante dessas provas aqui, contente nos autos, não existe qualquer elemento que venha a demonstrar, a crer que o senhor Elisomar efetuou qualquer disparo contra qualquer pessoa, contra qualquer cidadão da cidade de Jardinópolis naquela data do ano 2000. E se vossas excelências votar pela condenação, ele vai pegar uma pena de 6 a 20 anos. Vai cumprir pena. Vai para o presídio. Como chama na linguagem policial, vai para o Carandiru. Carandiru acho que é no Rio de Janeiro, né, em São Paulo. Mas é uma palavra assim muito que causa uma estranheza, e lá a gente também usa essa linguagem. Vai para o Carandiru, vai pegar um cidadão que na época tinha 30 anos de idade, hoje está com 55, seus cabelos já grisalhos, pai de filhos menores, pessoa pacata da cidade famosa do Rio Preto, nunca cometeu qualquer crime, sua ficha limpa. Pegar um cidadão desse e jogar dentro do cárcere, principalmente sem prova, é inadmissível. Eu não tenho dúvida que vossas excelências irão agir pela razão. Porque os senhores disserem, absolva o senhor Elisomar,
O senhor não está dizendo sim para a criminalidade, não, muito pelo contrário. O senhor está dizendo sim para a justiça. Porque quem causou toda essa esfera aí chama-se Louquinho. Mas na época não se tinha todo esse aparato que a polícia militar tem hoje, suas viaturas robustas, caminhonetes para diligenciar. Não se tinha o aparato do Estado da Polícia Civil com todos os meios tecnológicos. Sabe o que tinha na época? A máquina da datilografia, para pelo menos fazer uma oitiva ou emitir um laudo escrito. Era o que se tinha na época, doutor Carlos. Eu tenho certeza que um crime do ano 2024 já deve estar aí instruído, doutora, para instrução. Por quê? Porque hoje nós temos a facilidade do computador. Se fosse na data de hoje, o senhor Isomar teria sido ouvido por videoconferência. Olha que negócio atualizado. E não na datilografia. Então, assim, o que se observa nesse processo realmente é um processo antigo, é um processo que não está prescrito, que deveria estar prescrito já, porque houve um interrompimento, né? Aí, após o Ministério Público encontrar o endereço pelo CIEL, pelo sistema eleitoral, você clica lá, encontrou o endereço do senhor Isomar, mandou a carta precatória para lá, e todas as ações, todos os atos, doutora, ele respondeu, inclusive sem condições de pagar advogado. Teve advogado nomeado aqui na comarca, a senhora, se não me engano, a senhora, o juiz nomeou advogado de graça para ele se defender, porque não pode ficar sem defesa, não dá nulidade no processo. Mas era um processo que já deveria ter resolvido a sua prescrição há muito tempo. Então aqui, eu rogo a vossas excelências, que vossas excelências não estão aqui para salvar um coitadinho, não. E nem muito menos para condenar uma pessoa sem um mínimo de prova. Porque se viesse uma pessoa aqui e dissesse: olha, eu fui vítima e eu vi lá que era o senhor Isomar que realmente chegou com a arma, atirou querendo matar fulano, Beltrano, Ciclano. Aí eu iria dizer para os senhores: meus senhores, pelo menos uma desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal, porque ele não tinha intenção de matar. Mas não é o caso. O caso aqui é realmente absolvição. Não teve ninguém aqui hoje para dizer que viu o senhor Isomar. Não veio ninguém, nem mesmo a vítima. Vocês viram a testemunha Gustavo? Estavam lá. E não foi uma pessoa só que foi para tentar matar o Louquinho, não. Foram várias. Quem devia na história era o Louquinho. Que infelizmente, o senhor Marcelo, que era primo dele, foi lesionado. Graças ao bom Deus, apesar dele estar no lugar errado, com a pessoa errada, e na hora errada, mas ele não ia adivinhar, apesar de ser primo, poderia ou deveria saber onde ele estava pisando. Mas na época, tudo adolescente, foi levar o outro para namorar com a prima, que na época ainda não estava aí nesse mundo das drogas, a senhora Alessandra Eufrásio, com todo respeito, se tem a testemunha, excelência. Foi esse o motivo que eu quis saber o porquê que eles estavam ali. Numerados, jovens, adolescentes, estavam ali. Mas o Louquinho na época já era pessoa voltada para o crime, já dava trabalho à polícia, desde quando menor de idade. Quando entrou maior de idade, recebeu o cajado do Estado, a Justiça do Estado de São Paulo. Fizeram-se justiça. Agora, o senhor Isomar, demonstrando excelências, demonstrando que é um cidadão de bem, pesa-se contra ele uma acusação de 25 anos.
que foi no dia 2 de março do ano 2000. Pesa-se contra ele uma acusação de 25 anos. Vossas excelências, imaginem o que se passou na cabeça desse cidadão, respondendo um processo por 25 anos e ainda sem provas. Mas faz parte da justiça. Apesar do lapso temporal, mas as provas estão aí. Acharam-se a vítima, acharam-se as testemunhas, porque os oficiais de justiça aqui são competentes, excelências. Eu fiquei acompanhando o processo. Se tem uma coisa que a defesa, em tribunal do júri, sempre acompanha quanto às testemunhas, porque eu preciso saber o que a testemunha disse, o que ela vai dizer. E aqui eu disse, torci para que eles encontrassem, encontraram. Porque se não tivesse encontrado, eu e a promotora iríamos basear em quê? Mas eles vieram, prestaram compromisso com a justiça, com a obrigação de falar a verdade, e ao ver a defesa, falaram sim a verdade, não titubearam, falaram com firmeza aquilo que eles sabiam. Então, excelências, com relação à materialidade, existiu, sabe qual a materialidade que existiu? A lesão no braço, Sr. Marcelo, a materialidade é essa. Tem laudo, ele foi para o hospital, saiu por 2 dias. Não correu o risco nem de morrer, graças a Deus. É a materialidade que se tem. Não se foi apreendida nenhuma arma de fogo. Não se foi feita perícia nenhuma no seu zoma, porque existe a perícia de pólvora combusta, que coloca a coisa na mão e solta. E que, inclusive, depois desses fatos, o senhor Elisomar, ele teve contato com o Marrom, a mãe do Marrom. Sempre. Ele morava lá na kitnet dela. Então não tem nenhuma materialidade que leva a provar que ele tenha pegado uma arma e desferido tiro contra qualquer pessoa nessa cidade. Vossas excelências poderiam estar perguntando aí na sua consciência, mas será quem foi? Isso cabe ao Estado buscar as provas. O fato que disseram que chegaram várias pessoas e efetuaram o disparo. Será para pegar o louquinho. Quem foi? Não tem prova nenhuma. O senhor Zuma tem efetuado qualquer disparo contra a casa, contra a pessoa de ninguém nessa cidade, não. Então não tem. Tem a materialidade? Tem. Tem autoria? Não. Por isso que a defesa roga a vossas excelências pela absolvição por falta de provas. Está lá no artigo 386, 397 do Código de Processo Penal. Quando não se tem prova, precisa absolver. E não tem mesmo. Existe um princípio em latim chamado indubio pro reo. Indubio pro reo quer dizer, na dúvida, absolve-se o réu. Mas aqui não resta nem dúvida. Resta o conjunto de provas que tivemos aqui hoje. Não tivemos dúvida de que o senhor Elisomar não deu causa, nem causou e nem foi autor de nenhum disparo de arma de fogo. Por isso que a promotora pediu absolvição e essa defesa também vem pedir absolvição da mesma forma que a promotora, que o Ministério Público pediu. Eu não vou cansar vossas excelências. A defesa agradece por demais a presença de vossas excelências aqui, neste tribunal do júri. Dizer que vossas excelências são os juízes da causa. Dizer que vossas excelências estão aqui contribuindo para a justiça se imperar nessa cidade. E se encontrarem prova em qualquer processo e que faça crer qualquer pessoa que tenha cometido crime contra qualquer pessoa nessa cidade, não tenha dúvida que vocês vão opinar pela condenação. Mas nesse caso,
não existe qualquer elemento mínimo de prova que se faça levar o senhor Zoma, o senhor Elisomar, como autor de qualquer disparo contra qualquer pessoa, nem muito menos intenção de lesionar o senhor Marcelo, o senhor, qualquer vítima. É porque nenhum conhece, não teve divergência nenhuma. O senhor Zoma sequer nem conhece nenhum deles. Muito pelo contrário. Não deixou amizade nessa cidade, a não ser os colegas de trabalho do Canavial. Doutora, que se trata dos quesitos? Isso aqui é jurado. Questionário. É questionário dele. Só sim, está arriscado. Doutor, se você quiser só dar uma olhadinha, se considere aqui. Não, está conseguindo agora. É só uma imagem. Aí se o senhor quiser seguir, tem que ter um vermelho. Tá bom. Como eu disse a Vossas Excelências, a lei do Código de Processo Penal, ele fala que os quesitos, quem faz é a juíza de direito presidente do Tribunal do Júri. E os quesitos, eles são com base na materialidade, autoria e se absolve-se ou não o réu. No nosso caso, nós temos a materialidade? Sim. Sim. O senhor Marcelo veio aqui, disse que foi atingido por arma de fogo. Tem um laudo no processo. Sim. O outro amigo dele, que infelizmente não veio, mas acredito que iria falar semelhante, que estavam juntos, foram atingidos no dia 2 de março do ano 2000, por volta das 23 horas. As vítimas, o senhor Marcelo e o outro, foram atingidos por arma de fogo? Sim, ele disse aqui. Essa pergunta vai para os senhores. A juíza vai fazer, a juíza, a doutora Mariana, vai fazer essa pergunta para os senhores na sala secreta. E vai perguntar, no dia 2/3/2000, por volta das 23 horas, na rua tal, na Vila Reis, a vítima, Marcelo, e a vítima fulano, foram atingidos por arma de fogo? Foram. Tem laudo no processo que elas realmente foram atingidas por arma de fogo. Embora, graças ao bom Deus, não correram o risco de morrer. A outra pergunta, que essa é para fechar. O réu, Elisomar, que é o que está sentado ali, efetuou disparo de arma de fogo? Não. Não, porque ninguém veio aqui dizendo, não tem prova nenhuma dizendo que foi ele que efetuou qualquer tipo de disparo de arma de fogo contra qualquer pessoa nessa cidade, contra qualquer uma das vítimas que estavam aqui. Não existia nenhuma divergência do senhor Elisomar contra ninguém, contra Louquinho, contra a irmã de Louquinho, contra Marcelo, contra Gustavo, contra ninguém que estavam ali. Com volta a dizer, o senhor Elisomar veio a essa cidade de forma esporádica várias vezes para trabalhar no canavial. E assim fez, sem responder crime algum. Pessoa de boa índole, que eu conheço há mais de 20 anos, a cidade famosa do Rio Preto, humilde, de pouco conhecimento técnico, mas pessoa de conduta ilibada naquela sociedade. E digo mais, Vossas Excelências, votando pela absolvição, que foi o que pediu a promotora, que foi o que está pedindo a defesa, eu vou levar ele de volta para o meu veículo e vou apresentar à sociedade. E pode ter certeza que os filhos hoje já ligaram chorando e dizendo, pelo amor de Deus, doutor, traga meu pai de volta. Nós só temos ele, minha mãe faleceu.
E isso nos deixa mais crente de que Deus está operando a justiça aqui nessa cidade, usando vossas excelências para operar a justiça. E venho rogar carecidamente a vossas excelências, entenda, pedir absolvição é dizer que ele não efetuou nenhum disparo de arma de fogo. Fato é que eu não sei, os mais novos podem não saber, mas os mais velhos sabem como que funcionava a sua policial. Naquela Vila Reis, no ano 2000, de lá para cá, não é brincadeira, Vossa Excelência sabe o índice de criminalidade que tem voltado ali, que ali existiam várias pessoas voltadas para o crime, envolvendo drogas, homicídios e outras coisas, porte de arma e outras coisas mais. Inclusive, quero dizer a Vossas Excelências, houve busca e apreensão na casa do senhor Elisomar. Nesse mesmo período, a justiça determinou, faça busca e apreensão na casa do senhor Elisomar. Não foi encontrado nada. Tem no processo. A Polícia Civil diz, se alguém disse, ouviu dizer, vamos fazer uma busca e apreensão para ver se lá tem arma, para ver se tem algum material lá de nada encontrado. Tem nada que desabona a conduta do senhor Elisomar. E por esse motivo, excelências, com a adiantada hora, e assim que concluir aqui, doutoras, irei pegar a estrada em destino à nossa querida Bahia. Quero levar como exemplo Vossas Excelências, a Sociedade de Jardinópolis, com o sentimento de missão cumprida. Porque assim como está, senhor Marcelo, o senhor Elisomar, sentado no banco dos réus hoje, amanhã poderá ser qualquer um de Vossas Excelências. E é por isso que existe o Tribunal do Júri. Qualquer um de Vossas Excelências está arriscado no meio da sociedade, um malandro de cometer qualquer furto no seu comércio, ou roubo, assalto. E você, de forma indefesa, poderá agir pela emoção, pela razão, e poderá chegar aqui, poderá ser interpretação, você chegar aqui e os seus pares da sociedade vai sentar aqui para julgar o senhor, a senhora está sentada lá. É para isso que existe o Tribunal do Júri. E é uma justiça que se faz. Você escolher realmente quem é culpado, quem não é, colocar na grade ou soltar, deixar a pessoa liberta. Mas volto a dizer, é melhor soltar um suspeito do que prender um inocente. Colocar um inocente na cadeia é a mais absoluta injustiça. Hajam com razão. Deixe o Espírito Santo tocar no coração de vocês. Vote pela absolvição do senhor Elisomar, que não foi autor de nenhum disparo de arma de fogo aqui, contra ninguém. E assim os senhores vão votar. O senhor Elisomar efetuou algum disparo de arma de fogo contra fulano? Não. A primeira tem materialidade? Sim. A segunda não. Porque não foi ele. Eu agradeço e termino essa sessão do Tribunal do Júri com sentimento de justiça e deixo a passagem bíblica que está lá em Mateus. Se um irmão pecar uma vez, perdoe. E se um irmão pecar por 7 vezes, perdoe, desde que arrependa. Ainda que a pessoa venha cometer um pecado, é da nossa natureza humana perdoar o que manda nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar qualquer cidadão. Neste caso, eu não estou pedindo para perdoar o senhor Elisomar. Eu estou dizendo aos senhores que ainda que uma pessoa peque ou erre, merece o perdão
quanto mais uma pessoa que sequer deu causa a esse processo, mas em atendimento à justiça, viemos até esta cidade demonstrar a vossas excelências que se trata de um cidadão pacato, um cidadão de bem, pai de família, que não efetuou nenhum disparo de arma de fogo contra ninguém, nem muito menos quis tirar a vida de ninguém. Então, o meu muito obrigado, os meus agradecimentos a cada um de vossas excelências, e tenho certeza que vossas excelências voltarão para a casa dos senhores e das senhoras com sentimento de justiça, votando sim pela liberação, pela absolvição, pela não autoria do senhor Elisomar, e irei sair dessa cidade com sentimento de justiça feita e rogando a Deus a bênção na vida de cada um de vossas excelências, de todos que residem nesta cidade. Muito obrigado. Por unanimidade, doutora, a senhora vai à réplica. Dou por encerrados então os debates e consulto os senhores já estão prontos para a votação. Então, por gentileza, então, doutor, o senhor mencionou a sala secreta, nós não temos sala secreta aqui.